Hoje pela manhã nós estivemos aqui estudando já um pouco dessa carta, 1 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler agora a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu, meu corpo e a minha fé. O que tem a ver o meu corpo com a minha fé? O que tem a ver a minha sexualidade com a minha fé? O que importa a maneira como eu vivo a minha intimidade, a minha sexualidade, se ela é uma coisa privada, né? Se ela diz respeito ao mundo privado da minha consciência e da minha liberdade individual. São perguntas que nós precisamos fazer nos dias atuais. Qual a relação do meu corpo com a minha fé? O que a minha fé tem a ver com a minha sexualidade? O que interessa à igreja, à fé cristã, aos irmãos em Cristo, à comunidade cristã, a forma como eu vivo a minha sexualidade? São perguntas que são colocadas o tempo inteiro e que são extremamente atuais e que, de certa forma, elas são feitas por nós mesmos ou por outras pessoas. Bom, eu quero já de início, então, para tocar nesse assunto, para falar sobre isso, é que nós estamos lendo aqui essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, numa perspectiva muito clara de que Paulo está se dirigindo a um povo específico. Paulo não está dirigindo a toda a cidade de Corinto. Paulo não está escrevendo para a sociedade greco-romana, ele não está escrevendo para disciplinar, para orientar, para corrigir
ou para modelar a sociedade greco-romana, a sociedade helênica dos seus dias, o Império Romano. Não. Isso nem passa pela cabeça dele. Ele é muito claro, logo no início da carta, que ele está se dirigindo a uma comunidade, a um povo restrito, separado, que vive na cidade de Corinto e que ele está chamando de Igreja de Deus. A própria palavra igreja, que vem do grego eclesia, eclesia quer dizer aqueles que foram tirados para fora. Então, Paulo, aqui nessa carta, texto que nós consideramos como inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está escrevendo para a comunidade de cristãos, para aqueles que aceitaram a fé em Jesus como princípio fundante, fundamental das suas existências. Domingo à noite, nós tivemos um momento muito especial aqui, quando dois irmãos vieram aqui à frente, o Danilo e o Cleito. Eles vieram aqui publicamente porque eles queriam publicamente, dizer aqui para esse povo, e de uma forma pública, porque hoje com a internet esse culto está sendo transmitido, mas eles queriam publicamente dizer que eles aceitavam Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Eles queriam voluntariamente, publicamente, dizer para quem pudesse ouvir, vocês que aqui estavam e quem mais pudesse ouvir, que eles queriam dizer de uma forma clara e pública: Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós queremos que Jesus conduza as nossas vidas e nós queremos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, o discipulado proposto pelo Senhor Jesus. Bom, é para esse povo que Paulo está escrevendo. Não havia na perspectiva dele, nem pode haver na nossa perspectiva, querer entender esse ensinamento numa perspectiva massificada de como toda a sociedade ela fosse uma sociedade cristã ou cristianizada. Não é, irmãos. Esse escrito, esse ensinamento, essa expectativa de aceitação do que está sendo ensinado e proposto é para aqueles que fizeram de Jesus o Senhor das suas vidas, mas que vivem numa cultura e numa sociedade que possui valores distintos dos valores do reino de Deus. O reino de Deus possui valores que não são semelhantes na sua totalidade aos valores da sociedade. Então, nós temos os valores do reino do mundo e temos valores do reino de Deus. Os termos são intencionais e significativos, dois reinos, e por serem reinos se opõem, se confrontam, se chocam. Então, a vivência dessa comunidade, da igreja, na sociedade, é uma vivência de tensão, de conflito, de confrontos, por causa de dois reinos que são diferentes e que se opõem e que um quer se sobrepor ao outro. Então, quando Paulo escreve aqui sobre o corpo, sobre a corporeidade, sobre a sexualidade, eu tenho que dizer para vocês, como já disse inúmeras vezes, a proposta do cristianismo, ela é uma proposta totalizante. É mais ou menos como Paulo disse, não dá para você comer apenas algumas partes do cordeiro e jogar outras fora.
O cordeiro pascal, que é Jesus, ele tem que ser comido completamente e na sua totalidade. Quando eu vim para a fé cristã, alcançado pela graça de Deus, e como disse hoje de manhã, sendo alcançado pela graça de Deus, eu fui catapultado para uma dimensão terrena, mas também espiritual. Eu passei a viver como qualquer outro ser humano vive, mas passei a viver num estado de graça, de comunhão, de vida e de relacionamento com Deus. Mas eu me lembro com muita clareza, há 40 anos atrás, ouvindo algumas pregações, e os pregadores dizendo, olha, Jesus entrou na sua vida à semelhança de alguém que alugou a sua casa, e ninguém aluga uma casa se não alugar todos os cômodos. Ou seja, o que a pessoa queria me dizer é que não dá para eu manter um relacionamento com Deus, onde nesse relacionamento com Deus tem aspectos desse relacionamento que são privativos. Olha, Senhor, aqui está a casa da minha vida, da minha existência. O Senhor pode entrar na sala aí de visitas, o Senhor pode entrar nessa sala aqui, que é a sala de jantar, o Senhor pode entrar na cozinha, o Senhor pode entrar nesse quarto, mas nesse aqui o Senhor não pode entrar, porque esse aqui é privativo, diz respeito somente a mim, a minha pessoa, a privacidade da minha individualidade. Isso não é cristianismo. Ou o Senhor entra em todos os cômodos do quarto, todos os cômodos da casa, em todos os quartos, em todas as salas, em todos os banheiros, em todos os recônditos da nossa alma e do nosso ser, ou então Ele não entra em absolutamente nenhum. Ele não nos constrange nem nos obriga, mas também não existe a possibilidade de uma barganha, de uma negociação. Eu te quero, Senhor, mas eu te quero até aqui. Eu te quero, Senhor, eu te amo, eu entendo a sua verdade, a sua revelação, mas o Senhor vem até aqui, daqui em diante o Senhor não pode ultrapassar. Essa proposta, essa barganha, ela é típica de uma relação idolátrica. Os ídolos, os deuses aceitam esse tipo de relação. Mas a Bíblia Sagrada, que revela Deus para nós, o caráter de Deus, vai dizer que Deus não aceita esse tipo de relação. Ou o relacionamento com Deus é para valer, onde nós voluntariamente permitimos que Ele entre em todos os recônditos da nossa vida, incluindo os mais íntimos, como a nossa sexualidade e a nossa corporeidade, ou Ele não entrará em nenhum deles. E aqui vale a pena lembrar do profeta Elias, porque Israel, aquela nação formada a partir da revelação de Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, num processo de revelação de Deus, andar junto com aquele povo, Deus faz uma aliança com eles, Deus estabelece um pacto, e lá numa altura, 400 anos depois dessa nação formada, estabelecida, eles resolvem quebrar essa aliança e esse pacto. Eles começam a flertar, a namorar, a relacionar com Baal. Só que Baal, ele aceitava o relacionamento com ele e com Deus. Não, vocês podem servir Baal, o Deus aqui da fertilidade. Vocês podem fazer os rituais aqui de Baal, conviver
com a sexualidade promíscua de Baal, com tudo que Baal permite fazer, e depois vocês podem ir para o templo e servir o Deus de vocês. Para Baal não tem problema nenhum. Mas para o Deus eterno, o Deus da Bíblia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, esse tipo de relação é chamada de uma relação adúltera, e Deus não aceita, não compactua com esse tipo de relação. Aí Deus envia lá o profeta Elias, um momento em que a nação estava toda culturalmente dominada, envolvida pelo culto com Baal, por causa do rei Acabe, por causa de Jezabel, aquele culto, aquela idolatria, aquela espiritualidade obscura e permissiva havia tomado conta da nação, de tal forma e de tal maneira que o profeta Elias achava que só ele estava servindo a Deus e cumprindo o pacto e aliança de Deus. E Deus então envia Elias, profeta, porta-voz de Deus, para dizer para aquele povo: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servia a Baal. Mas se Deus é o Senhor, então servia ao Senhor. Porque, como estou lhes dizendo e volto a repetir, ser cristão é render-se a Jesus, ao senhorio de Jesus, num relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, que nos reconcilia com o Pai, o Deus Criador de todas as coisas. Mas esse relacionamento, numa aliança, num pacto, ele é totalizante. Jesus só aceita entrar nele, nesse relacionamento comigo, com você, seja com quem quer que for, se ele entrar em todos os cômodos da nossa vida, em todos os recônditos da nossa alma, em todos os desejos reprimidos, expressos do nosso ser. O cristianismo, ele tem essa proposta de tudo ou nada. Ele é totalizante. Tem muitas outras propostas que também são totalizantes. A proposta do marxismo, embora possa não parecer e seja muito desconhecida da grande maioria de todos nós aqui, mas ela também é totalizante. Ela também quer controlar todas as dimensões do ser. Ela quer reduzir o ser a um ser material, mas ela quer controlar e quer entrar em todas as dimensões do ser como uma proposta dominante e totalizante. E o cristianismo também é uma proposta totalizante. A fé cristã, Jesus, como estou lhes dizendo, ou ele entra e tem liberdade de entrar e de participar de todas as áreas da sua vida, de todas as dimensões da sua vida, ou então, com muita honestidade, na leitura que eu faço da Bíblia, eu tenho que dizer que ele não entra em nenhuma parte, ou é em todas as partes, ou nenhuma. Por isso que a posse do meu corpo, a forma como eu uso o meu corpo, ela está intimamente relacionada à minha fé. A maneira como eu vivo os meus desejos sexuais, normais, legítimos, naturais, saudável, toda pessoa saudável, principalmente jovem, com os hormônios a toda, é normal, é natural, mas a forma como eu vivencio isso está intimamente relacionada à minha fé e o meu relacionamento com Deus. Mas aí nós chegamos no mundo
que chegamos, muito parecido com esse mundo lá da cidade de Corinto, né? Um mundo meio que fragmentado, um mundo das liberdades individuais, um mundo de muitos ídolos, um mundo de muitas propostas, um mundo antropocêntrico, onde o homem era o centro e cada um podia fazer o que bem entendesse, inclusive criando deuses e divinizando as suas experiências sexuais e todas as outras experiências. Aí vem lá o apóstolo Paulo, missionário de Deus, enviado por Jesus, chega na cidade de Corinto, depara-se com essa sociedade, depara com essa cultura que é muito semelhante às cidades de Sodoma e Gomorra, na sua licenciosidade, na sua permissividade, nos seus ídolos, em tudo mais que se possa imaginar. Como trazer alguns para a centralidade de Deus, como arrancá-los desse mundo difuso, permissivo, antropocêntrico e trazê-los para debaixo da graça de Deus, do domínio de Deus, da vontade de Deus, da revelação de Deus. Homem nenhum pode fazer isso. Homem nenhum consegue fazer isso. E ele começa como deveria começar, fazendo as suas tendas ali, negociando, comercializando, vendendo essas tendas junto com Áquila e Priscila. À medida que negocia, que costura tendas, ele vai falando do Evangelho e a semente do Evangelho vai caindo em alguns corações, mas a luta da cultura, do império das trevas, todas essas hostes arregimentadas que não aceitam o domínio de Deus, se opõem de tal forma e de tal maneira que ele se sente esmorecido e desanimado, porque é um portão de bronze, é uma muralha de bronze. Derrubar aqueles princípios culturais era praticamente impossível. E quando numa noite, eu imagino que desanimado com aquela muralha de bronze que não cai, que não cede, em meio a lutas espirituais, perseguições, quase que desanimando. Numa noite, dormindo, o Senhor Jesus entra no seu sono e diz para ele: não temas, Paulo, prega, eu sou contigo. Eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém ousará te fazer mal. Prega, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Nós entendemos, queridos, que o cristianismo, a fé cristã, não somente é totalizante, mas que nós chegamos nela e nessa relação com Deus por uma ação do próprio Deus, por uma revelação do próprio Deus. Ninguém faz essa escada de cima para baixo, de baixo para cima. Essa escada ela é lá de cima para baixo. É Deus que desce até nós. Não é Paulo que vai conseguir, foi a oração do Tales aqui, não conseguimos entender as coisas espirituais numa perspectiva humana e racional. É outra dimensão, é revelação, são coisas espirituais, são coisas celestiais, são coisas de Deus. Então, são duas agravantes de fundamental importância para o nosso entendimento hoje do que é a fé cristã. Primeiro é que a proposta da fé cristã é tudo ou nada, ela é totalizante, ou ela entra em todas as dimensões da nossa vida, em todos os cômodos da nossa existência, em todos os recontos da nossa alma, ou então ela nunca entrou. E a outra coisa é, se você de fato e de verdade conhece Deus,
vive no temor de Deus, tem esse senso dessa consciência de uma relação viva de conhecimento de Deus, tenha certeza absoluta, não foi você, meu querido, foi a graça de Deus, foi a revelação de Deus, foi o favor de Deus, porque a cultura, os princípios da cultura, as propostas da cultura, da sociedade te aprisionavam, e você mesmo, ninguém consegue sair e se libertar dessas coisas se não houver um rasgo divino, se não houver uma ação sobrenatural da parte de Deus que faz cair as escamas dos olhos e abre o entendimento espiritual, iluminando, como diz o apóstolo Paulo, os olhos do coração. Então você é cristão, você aceita essa perspectiva totalizante de render-se e permitir que o Senhor entre em todos os cômodos da sua vida? Porque essa questão do mundo privado, da privacidade, ela é muito forte, ela é uma potestade, ela é um ídolo dos nossos dias. Mas para o Senhor entrar, Ele vai entrar em todas as partes, ou Ele não vai entrar em nenhuma. Ou Ele entra em todos os cômodos da nossa vida, como estou dizendo e repetindo. Na minha vida sexual, no meu casamento, na minha vida profissional, no meu relacionamento com os meus empregadores, no meu relacionamento com os meus empregados, ou o Senhor entra de forma totalizante, governa, comanda, e eu me rendo ao seu domínio, entrego as chaves da casa e de todos os cômodos, ou então o Senhor não vai entrar em nenhum. Ele não vai obrigar, não existe essa possibilidade. Então eu quero falar com você nessa noite, que é cristão, que é de Jesus, que entende, que teve esse rasgo dos céus, essa revelação. Então, como é que nós lidamos com o nosso corpo? Eu, meu corpo e minha fé. Como é a concepção cristã do corpo? Para a revelação cristã, o homem, nós podemos até dividi-lo, pedagogicamente, mas o homem é um ser integral. O homem, ao mesmo tempo que ele é um corpo, ele é também espiritual. E não dá, como queriam os gregos, a partir de Platão, dividir esse homem de uma forma dual. Não, aqui está a minha alma, aqui está o meu ser espiritual e aqui está o meu corpo físico, material. Não, para a fé cristã é um todo. Não existe esse dualismo. Porque esse dualismo ele vai levar a distorções na relação com o corpo, na relação com a vida, com a existência e com Deus. Na perspectiva greco-romana da sociedade ali de Corinto, que vivia esse dualismo platônico de corpo material e alma espiritual, do mundo das reminiscências, a matéria é má, o corpo é mau, então não importa o que se faça por intermédio do corpo. Se eu preservar a minha alma, se eu preservar o meu coração é de Deus, a minha alma é de Deus, o meu espírito é de Deus. O que eu fizer com o meu corpo não importa. Isso não é cristão. Isso é greco-romano, helênico, isso é platonismo. Para a fé cristã é uma coisa só. Estão intimamente relacionados
o que se faz por intermédio do corpo tem implicações sobre a vida espiritual. Nós acabamos de ler aqui agora. Então, nós precisamos desmistificar alguns conceitos que estão presentes no seio da igreja hoje que não são cristãos. E que não fazem parte da revelação de Deus. Não importa o que eu faça com meu corpo, as experiências que eu viva através dele, sejam sexuais e outras durante a semana, porque domingo eu vou estar na igreja, no templo, e vou elevar a minha alma, o meu espírito, o meu coração, que é de Deus, e está tudo bem, maravilhosamente bem. Mentira, isso é um engano. Os gregos pensavam assim. E por isso eram licenciosos numa parte, pelo menos, do pensamento. Viviam e aprontavam misérias através do corpo. Prostituíam de frente, de trás, do jeito que dessem toda a experiência que se podia imaginar sexual através do corpo, porque o corpo era matéria, ele iria se desfazer e pronto, acabou. E ficaria por isso mesmo, preservando a alma, o coração, o espírito, está tudo bem, está tudo ok. Aí lá vem o apóstolo Paulo com a revelação de Deus e começa. Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder. Opa! O mesmo poder sobrenatural operante que levantou o corpo de Jesus da morte, que retirou o corpo de Jesus do túmulo, trazendo-o para a vida, esse mesmo poder de Deus operante já opera no meu corpo, e depois que esse corpo, carcomido pelo tempo ou pelas enfermidades, ou seja lá porque for, morrer e for separado, um dia esse mesmo poder operante de Deus vai atuar no meu corpo, trazendo ele de novo à vida. Cristianismo, o cristão acredita na ressurreição, pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos com a cabeça? Será que nos perdemos tanto da doutrina e da fé cristã que não entendemos mais o que significa a ressurreição? O Senhor, quando nos comprou, não comprou apenas a nossa alma. Nós não somos gregos, nós somos cristãos, nós entendemos as dimensões da existência e da vida de acordo com a revelação de Deus, e a revelação de Deus que eu sou um ser integral. E que essa separação que acontece do meu corpo com a minha alma, chamada de morte, foi um acidente do percurso daquilo que Deus havia planejado para mim enquanto ser humano. Mas a graça redentora de Deus restaurou esse acidente de percurso, de modo que a morte não tem mais domínio e nem poder sobre a minha vida, nem sobre o meu corpo, porque Ele me resgatou por inteiro. E um dia o meu corpo vai sentir esse poder sobrenatural que ressuscitou Jesus e vai ser ressuscitado, porque o meu corpo também pertence ao Senhor e foi comprado pelo Senhor. Que libertação saber disso. Não importa se o meu corpo é gordinho, se é baixinho como eu, né? Não importa se é bonito como um Apolo, se é bonita como uma Gisele Bündchen, não importa. O que importa é o Senhor comprou o seu corpo. Todo o seu ser faz parte desse processo redentivo de Deus? Faz. Aleluia, glória a Deus.
Eu conheço Deus nessa existência, por meio desse corpo e dessa vida terrena, e Deus me alcançou completamente todo o meu ser. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Esse é o pensamento de Pedro também, quando ele diz: vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, não por coisas corruptíveis como ouro ou prata. Mas qual foi o preço que Deus pagou pelo o resgate da nossa vida, do nosso ser completo, corpo e espírito? Qual foi o preço que Deus pagou? Qual foi? Pode dizer. O sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Então esse corpo, pode bater aí e dizer, esse corpo, essa carcaça, ela é importante para Deus. O que eu faço com ele é importante para Deus, porque é tão importante que Deus o comprou. Para o grego não valia nada, porque era matéria. Mas para Deus vale muito que ele o comprou para resgatá-lo, para ter para si como um templo, como habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje de manhã eu estava brincando aqui com o pessoal que entender a revelação de Deus, fazer parte do reino de Deus, é estar noutro patamar, né? Os não flamenguistas não gostaram muito, né? Mas é outro patamar, é outra dimensão, quando nós entendemos essa coisa. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor, Ele me resgatou por inteiro. Ele me comprou por inteiro e completamente, incluindo o meu corpo. Então, o meu corpo é do Senhor. O seu corpo é do Senhor. Por isso que eu disse e iniciei aqui com a pergunta: o que eu fizer com o meu corpo tem a ver com minha fé? Tem tudo a ver. A forma como eu possuo a minha corporeidade tem. A fé cristã, ela é totalizante. O Senhor nos resgatou completamente, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não aqui em Corinto, aos Coríntios, mas em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 12. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: olha, por favor, pelo amor de Deus, não usem os instrumentos do vosso corpo como instrumentos de injustiça, como armas de ofensa a Deus. Não use os membros dos vossos corpos, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, a sua genitália, os seus pés. Não use isso como armas de ofensa a Deus. Não use os instrumentos do seu corpo como armas da injustiça, de ofensa a Deus, porque Deus comprou esses instrumentos desse corpo para Ele, para a sua glória e para o seu louvor, mas use esses instrumentos para a glória de Deus. Tem coisa mais extraordinária do que o dom da fala? Essa boca que se abre, essa língua que se movimenta fisicamente e que comunica coisas do coração e que planta coisas no coração.
e que eu posso usar esses instrumentos para destruir ou para vivificar. Tem coisa mais linda e extraordinária do que a sexualidade? De acordo com os padrões de Deus, de acordo com o padrão da criação, da revelação e da vontade de Deus. Uma sexualidade vivida de acordo com a vontade de Deus, em compromisso, em amor, em fidelidade, em cumplicidade, em respeito mútuo, não existe. Agora, eu vou pegar as coisas boas que Deus me deu e que eu posso usar através do meu corpo e transformar isso em instrumentos da injustiça, em instrumentos do pecado, em armas contra a santidade e a justiça de Deus. Não posso, queridos. Os nossos corpos não foram formados e não foram comprados para isso. O Senhor nos resgatou completamente. Deus tem um propósito para os nossos corpos e certamente não podemos ser indulgentes com eles em relação a qualquer tipo de imoralidade sexual. Deus ressuscitará os nossos corpos como ressuscitou o Senhor Jesus, numa demonstração clara de que a morte não é o fim do propósito divino para os nossos corpos. John Stott. O propósito de Deus para os nossos corpos não é absolutamente desvirtuado pela morte e desintegração. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Há um entrelaçamento entre o corpo humano dos cristãos com o próprio Senhor. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor, pelo Espírito Santo, habita em nossos corpos. O nosso corpo é templo, santuário do Deus vivente. A redenção do nosso corpo, fomos comprados por um preço incalculável. Então, não somos gregos, não somos platônicos, não somos dualistas, não somos materialistas em relação ao uso do nosso corpo, mas entendemos que somos um ser completo, que somos um ser integral, corpo físico e parte espiritual que habitam juntos, formando um mesmo ser, que sou eu, que é você, que é o seu ser, e que Deus resgatou esse ser completamente, e por isso que nós fazemos com o nosso corpo tem tudo a ver com a nossa fé e com a nossa espiritualidade. Amém? Vamos ler novamente, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, então preste bastante atenção, porque agora acho que a gente vai entender melhor o texto, né? A partir do versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente que não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós ocidentais temos muita dificuldade de entender isso, né? Mas a igreja oriental, ela tinha uma percepção mais clara. A igreja de Antioquia, da Síria, das regiões do Oriente, eles chamavam isso de uma união mística, espiritual com Cristo.
Assim como no casamento, e é a comparação que Paulo está fazendo, no casamento, na junção carnal, quando se tem uma relação sexual, uma junção carnal, dois corpos se fundem, duas pessoas se encontram, duas almas, dois sentimentos se fundem, se encontram. Jesus, é assim, Senhor? É. E essa mesma fusão, intimidade pode acontecer com o Senhor e acontece. É o que Paulo está dizendo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É aquilo que eu lhes disse, os gregos, para eles não importava muito o que eles fizessem com o corpo. Tem muito crente que está pensando como grego, não está pensando como cristão. Ele vive os dias da semana dele da forma, usando o corpo dele, da forma como ele acha que pode usar, é dele. Alguns chegam ao disparate de usar o seu corpo de uma forma contraditória à vontade de Deus, e depois estão aí de boa, não, o coração, Deus é comigo, Deus é que sabe, né? Mas essa dualidade não é cristã. É impossível viver essa dualidade de um ser que não é integral. Fugir da impureza. Olha só, é uma pergunta retórica, né? Por acaso vocês não sabem, não se aperceberam, não têm noção de que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que o próprio Deus, a divindade, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, habita em você através do seu corpo? Porque fostes comprados, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Curva a sua cabeça. Que Deus nos ajude nas nossas limitações, que Ele nos ajude a fazê-los compreender, e a mim também, tudo aquilo que Ele, através do Espírito Santo, gostaria de nos ensinar aqui nesse texto. Senhor, nós estamos vivendo em dias, no mundo, numa sociedade que de uma forma muito intensa, muito ostensiva, rompe com os valores propostos pela fé cristã, pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não há desserviço maior à fé do que esse flerte, esse relacionamento adúltero de Baal e Deus, do mundo e Deus. É hora, Senhor, como em todos os tempos, como foi nos dias de Elias, como foi nos dias de Paulo ali em Corinto, e como é nos nossos dias, é hora, é momento de nós nos posicionarmos no sentido de integridade mesmo, de sermos íntegros com a nossa fé, com a nossa consciência, com aquilo que entendemos que nos foi revelado. Então, Deus, essa é a Tua palavra do Senhor que eu creio revelada,
inspirada pelo Espírito Santo, absoluta, universal, que serve em todos os tempos e em todos os lugares. Que essa palavra, Deus, ela possa encontrar lugar no nosso coração e que nós saibamos viver e possuir a nossa existência física, corporal, de uma forma agradável e de uma maneira que glorifica ao Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém?